Hoje a gente vai falar sobre a globalização. A globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através deste processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. Muitos historiadores afirmam que este processo teve início nos séculos XV e XVI com as grandes navegações e descobertas marítimas. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. Alguns dos efeitos e das características deste processo. Um dos mais notáveis efeitos da globalização é, sem dúvidas, a formação e expansão das multinacionais, também conhecidas como transnacionais ou empresas globais. Essas instituições, em alguns casos, são maiores e mais ricas do que muitos países e possuem seus serviços e mercadorias disponibilizados em praticamente todas as partes do planeta. As fábricas, em muitos casos, migram das sociedades industrializadas para os países periféricos, em busca de mão de obra barata, matérias-primas acessíveis e, claro, um maior mercado consumidor. Isso sem falar na redução e isenção de impostos. Outro efeito da globalização foi a formação de mercados regionais. Anteriormente vistos como empecilhos para a integração mundial, os blocos econômicos passaram a ser a principal peça para o desenvolvimento da economia em nível global, pois são responsáveis pela articulação em conjunto dos países, que passaram a atuar nos processos de negociação para aberturas econômicas e entrada de pessoas e bens para consumo. Uma outra característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários países com o objetivo de reduzir os custos. Optam por países onde a mão de obra, a matéria-prima e a energia são mais baratas. Um tênis, por exemplo, ele pode ser projetado nos Estados Unidos, produzido na China com matéria-prima do Brasil e comercializado em diversos países do mundo. Para facilitar as relações econômicas, as instituições financeiras, bancos, casas de câmbio, criaram um sistema rápido e eficiente para favorecer a transferência de capital e comercialização de ações em nível mundial. Investimentos, pagamentos e transferências bancárias podem ser feitos em questões de segundos através da internet ou do telefone celular. Uma das consequências negativas deste processo da globalização. Apesar de todos os benefícios que a globalização trouxe para o mundo, há também a globalização da parte social, que desde tempos remotos não tem sido justa para com as populações mais pobres. A exclusão se fez consequência drástica do processo global, em que poucas pessoas são privilegiadas pela criação da tecnologia, pela inovação das marcas, pela evolução dos meios de comunicação, pelas novas tendências da moda, pela rapidez da internet. Muitas pessoas elas mal sabem o que é a internet. Nos próprios países desenvolvidos, há um índice mesmo que muito pequeno da exclusão. No Oriente Médio isso tem se tornado ainda maior, pois a maior parte da população não tem acesso às necessidades básicas como alimentação e moradia. Por isso, muito menos teriam acesso a uma tecnologia como o computador. Por exemplo, esse senhor ele fica feliz de ter um Nokia deste antigo, para viver e ter as suas comunicações com o mundo, mesmo naquelas situações precárias que ele se encontra. Já as pessoas de classe mais ricas têm vários outros tipos de celulares, iPad, notebook, ainda não ficando contentes com tudo, querendo ter todos. A disparidade de classe está sendo cada vez mais afetada pela globalização, constante pela ganância do homem de querer globalizar, criar e deter os meios de comunicação e produção, não se preocupando em primeiro acabar com os problemas sociais para depois criar um sistema de informações que beneficie toda a população. Por exemplo, uma pessoa tem esse tênis normal, anda bem, não tem nenhum problema de saúde em relação a andar descalço, enquanto outras pessoas não têm nem o que calçar. Por exemplo, esse menininho aqui.
Ele usava garrafa PET e um pedaço de pano para servir de sapato, enquanto os ricos estão lá com aqueles tênis de luzinha, uma sandália de salto, uma bota nova, e eles não têm essas mordomias. Em relação à moda também, como foi falado no texto, os ricos têm diversas oportunidades de roupa: calça jeans, bermuda, shorts, blazers, gravatas, todos os tipos de roupas que podem existir. Os países desenvolvidos, as pessoas mais ricas não podem obter e usufruir desses bens. Já os moradores de ruas, aquelas pessoas mais pobres, têm que conviver com doações como essas na foto, ou então com roupas velhas que acham que deveriam ter antigamente e continuam usando por não ter dinheiro e nem condições de comprar outras. Sobre os blocos econômicos. Também dentro deste processo teve a criação dos blocos econômicos, cujo objetivo principal era aumentar as relações comerciais entre os membros. Neste contexto surgiram então a União Europeia, como está representada na foto, o Mercosul, representado por este símbolo, e também a Comecon. Um outro também é o NAFTA e também o Pacto de Andino. Teve também então a APEC, representados pela sigla APEC, que significa Ásia Pacific Economic Cooperation, onde então dessa forma cada país, ao fazer parte de um bloco econômico, conseguia mais força nas relações comerciais internacionais. A globalização então ela extrapola as relações comerciais e financeiras. As pessoas elas estão cada vez mais descobrindo na internet uma maneira rápida e eficiente de entrar em contato com as pessoas de outros países, ou até mesmo de conhecer aspectos culturais e sociais de várias partes do planeta. Junto com a televisão, a rede mundial de computadores quebra barreiras e vai cada vez mais ligando as pessoas, espalhando as ideias, formando assim uma grande aldeia global. Saber ler, falar e entender a língua inglesa torna-se também fundamental dentro desse contexto de globalização, pois é um idioma universal e um instrumento pelo qual as pessoas podem se comunicar.